Audio Jungle. Audio Jungle. Meus caros educandos aqui do canal Humanas em Foco, meu nome, vocês já sabem, professor Guilherme Lemos, e eu trabalho com vocês constantemente as aulas da disciplina de atualidades, tá bom? Hoje eu gostaria de trabalhar com vocês um tema que na realidade é um gancho do tema anterior trabalhado. Vocês recordam que a nossa aula passada teve como tema o terrorismo transnacional e o grupo radical sunita que segue a corrente de pensamento salafista Estado Islâmico. Hoje eu vou continuar com essa temática em torno do terrorismo. Só que nós vamos nos apropriar de dois temas um pouco mais subjetivos, mais abstratos, mas que com certeza podem vir entre as tuas propostas de redação, de temas de redação, e, obviamente, o fato, a notícia, pode cair no enunciado de uma questão da prova de Ciências Humanas e suas tecnologias. Eu vou trabalhar com cada um de vocês o tema Charlie Hebdo, liberdade de expressão versus os limites do humor. Tá bom? Antes de mais nada, eu gostaria de pegar a revista. Exatamente. Fazermos uma análise em relação a essa revista e a sua postura, a sua linha de publicação. E aí, óbvio, nós chegaremos até o massacre de Paris, a Marcha Republicana de Paris pela liberdade de expressão e contra o terrorismo, e faremos uma análise em torno da liberdade de expressão e os limites do humor, tá bom? Observem, galera, o Charlie Hebdo é uma revista satírica francesa de esquerda, ou seja, a revista tem uma postura de oposição em relação aos governos franceses. Então, uma revista satírica francesa de esquerda, fundada em 1970. Então, observem que a revista já tinha uma história consolidada em território francês. A linha de publicação inicial do Charlie Hebdo chama atenção. Os mesmos, os cartunistas que o fazem, colocam uma linha de publicação anticlerical, ou seja, uma crítica às igrejas, uma crítica às religiões. Além disso, o Charlie Hebdo também criticava a ordem burguesa. O que significa isso, Guilherme? Que os cartunistas também realizavam publicações colocando como principal alvo, digamos assim, das charges, presidentes franceses e outros presidentes também, a classe empresarial francesa e também famosos. Então vocês observam o seguinte, para nós sintetizarmos, a linha de publicação inicial era uma linha que criticava as igrejas, anticlerical, e criticava também a ordem burguesa. Os cartunistas defendiam a liberdade de expressão, faremos um julgamento em torno disso, uma explanação, mas eles colocavam que o humor da revista é corrosivo e implacável, ou seja, apelativo, e que na visão deles tudo é válido na arte de causar o riso escrachado, tá bom? Então observem vocês, 1970, revista satírica francesa de esquerda, uma linha de publicação que critica igrejas e a ordem burguesa. É óbvio que essa revista vai passar a ter problemas, principalmente na esfera judicial. Observem vocês que logo em 1981, o Charlie Hebdo vai fazer uma publicação, e vocês observam na capa que vai aparecer agora, vocês vão observar que o Charlie Hebdo tem como slogan
jornal irresponsável. Já dá uma ideia desse humor apelativo que os mesmos praticam. E eles fazem uma dobradinha, se utilizando da linguagem verbal e não verbal. O que significa isso? A linguagem não verbal é a charge, a figura. E a linguagem verbal é a tirinha, a frase de efeito que os mesmos utilizam. Em 1981, Charlie Hebdo vai ter seu primeiro problema. Que problema foi esse, Guilherme? Eles vão colocar na capa da revista o presidente francês, socialista da época, François Mitterrand. Vocês estão observando a imagem dele. E eles ainda colocam uma palavra, nostalgia, que vocês sabem que tem um significado na revista extremamente pejorativo, no sentido de que o presidente era o quê? Acomodado, preguiçoso. E ainda existe uma frase embaixo da imagem do mesmo, colocando-se a ideia de avante, prossiga, comece a realizar as políticas que você tanto prometeu. François Mitterrand vai jogar um processo em cima do Charlie Hebdo, da revista satírica francesa. Além disso, ele vai receber apoio de algumas igrejas e também de empresários. E este processo judicial contra o Charlie Hebdo vai tornar possível, óbvio, o presidente vai condenar a publicação dizendo que a mesma estava realizando uma difamação de sua imagem perante seus eleitores. O que vai acontecer, galera? O jornal vai passar 11 anos sem o direito de publicar. Ou seja, de 1981 até 1992, o Charlie Hebdo teve sua publicação tirada, ok? Aí você me pergunta, Guilherme, o que aconteceu no final de 1992? O Charlie Hebdo entra com um recurso na justiça, valendo-se do direito à liberdade de expressão, um dos preceitos da Revolução Francesa. E retornam, obviamente, a publicar. Até 2006, com um pezinho no freio. Só que vocês sabem que o humor, né, a arte de fazer rir, a disposição cômica de um indivíduo, geralmente explora temas polêmicos e extremamente atuais. Com Charlie Hebdo, não é diferente. Então, óbvio, em 2006, nós vamos observar através dessas charges, que vocês vão, obviamente, visualizar, que o Charlie Hebdo começa a bater no Islã. Essa é uma imagem de uma das charges de 2006. E a revista satírica vai entrar em estado de alerta, inclusive com seus cartunistas necessitando de escolta policial e o endereço, o prédio comercial em que a empresa, em que a revista funcionava, vai mudar para um endereço desconhecido. Por quê, Guilherme? Observem a charge. Primeiro, vocês identificam que para o povo muçulmano, para a religiosidade do povo muçulmano, essa charge, pelo menos a capa, já configura-se numa ofensa. E aí você pergunta por quê? Óbvio, você observa a imagem do editor-chefe da revista, o Charb, um cartunista, beijando um muçulmano. Essa representação de um beijo gay, vocês observam, por exemplo, que nações teocráticas que têm o Islã como religião oficial, como o Irã, ainda considera a homossexualidade um crime, penalizada inclusive com a pena capital ou pena de morte. Então é óbvio que para o povo muçulmano, esta capa já representa uma ofensa. Além disso, galera, dentro da revista existe a figura de Maomé retratada. Já me liguei, Guilherme. A partir de 2006, o Charlie Hebdo vai realizar a publicação de charges retratando Maomé. E isto configura-se um ato problemático. Por que um ato problema? Ora, um problema porque, de acordo com o Islã, Maomé, em hipótese alguma, pode ser
retratado, representado, personificado através, por exemplo, da figura de um ator. Por quê, Guilherme? Porque o Islã condena a idolatria, ok? Só para vocês terem uma ideia, o único filme retratando Maomé que o povo muçulmano aceita, assimila, é Maomé em primeira pessoa, é Maomé sendo a câmera. Ou seja, todos os atores, todo o elenco, ele conversa, né? Ele se dirige ao profeta Maomé, mas não há a retratação, a personificação através de um ator. Ele fala para a câmera. A câmera seria, pelo menos, a ideia de que Maomé está ali presente naquele espaço. E aí alguém pode perguntar, por que o Charlie Hebdo vai se utilizar do Islã? Galera, recordem vocês que eu comentei que a charge é de 2006. O que era que estava ocorrendo no mundo? Ora, alguns anos atrás, nós tivemos o maior atentado terrorista da história da América. O atentado terrorista de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Além disso, em 2003, começa a guerra no Iraque. Eu tenho, no final de 2001, a guerra contra o Afeganistão, em 2003, a guerra contra o Iraque. E em 2005, ocorreram atentados terroristas em um país europeu. Este país foi o Reino Unido, especificamente a Inglaterra, que sofreu atentados à bomba em suas estações de metrô. Guilherme, agora eu estou entendendo o que meu querido está tentando me passar. Você nada mais está tentando me mostrar o tema polêmico e atual que o Charlie Hebdo vai se apropriar. Exatamente, o radicalismo islâmico. Além disso, nós estamos falando de uma revista que tem, obviamente, uma publicação no espaço francês. E a França é o país com a maior comunidade muçulmana da Europa. 2,5 milhões de muçulmanos vivem na França, em média. O que significa dizer que o tema polêmico e atual daquele momento era, sem dúvida alguma, o terrorismo islâmico, o radicalismo ou fundamentalismo islâmico e, óbvio, o processo de muçulmanização da Europa, que inclusive alguns partidos de extrema-direita colocam aí como uma grande ameaça. E aí você pode perguntar, Guilherme, você acabou de falar que com essa charge o jornal vai entrar em estado de alerta, necessitando os cartunistas de escolta policial e a revista vai funcionar em endereço desconhecido. O Charlie Hebdo vai parar? Não. O Charlie Hebdo não vai parar. E em novembro de 2011, eles vão publicar uma charge que vai revoltar a comunidade muçulmana francesa. Observem a charge de novembro de 2011. Ela traz o quê? Maomé na capa sendo retratado. Já comentamos que isso configura como ofensa. E vocês sabem que de acordo com o Islã, existe uma lei que é fundamental. Uma lei que é o centro do que é o Islã, que é a chamada Sharia. Escrita, inclusive, com S no início. Vocês observem que o Charlie intencionalmente muda a primeira consoante e coloca a revista embaixo do seu título com o nome Sharia Hebdo. É óbvio que isso já se configura em outra ofensa. O que me preocupou além disso é que eles pegam um fragmento do Corão que define 100 chibatadas para a punição de um crime e eles mudam o contexto. Mudam a frase colocando 100 chicotadas se você não morrer de rir. Galera, Maomé retratado, a frase do Corão sendo alterada e a principal lei islâmica sendo colocada num processo de deturpação. Além disso, vocês sabem que toda revista tem aquela pessoa que assume a posição de editor. Pois imaginem vocês que o Charlie Hebdo ainda colocou edição Maomé.
Então vocês observam que pela charge de novembro de 2011, você vai ter uma ofensa sem precedentes em relação à religiosidade do povo muçulmano. E o Charlie Hebdo vai ser alvo de um atentado. Ora, alguns muçulmanos revoltados com a charge de novembro de 2011 vão atacar o prédio comercial em que funcionava a revista, se utilizando de uma bomba incendiária, de um coquetel molotov. E, obviamente, pelo fato de ter sido no período noturno, não tinha nenhum cartunista ali no momento, no prédio comercial, ele ficou parcialmente destruído, ok? Então, este episódio ocorreu em relação à charge de novembro de 2011. Você pode perguntar novamente, o Charlie Hebdo parou? Não. E em setembro de 2012, está aqui a imagem da charge, já com Charlie Hebdo, o jornal irresponsável, eles vão colocar Maomé retratado na capa, segurando o Corão, sendo atingido por balas, por projéteis, o que já significa uma alusão ao radicalismo, ao terrorismo islâmico, e eles ainda colocam a frase, o Corão, isto é a merda. Além disso, dentro da revista, Maomé ainda é retratado e exibido nu. Vocês observam que pela charge, em setembro de 2012, nós já estamos nos aproximando do momento do atentado. O atentado, hoje conhecido esse episódio como Massacre de Paris, ocorreu no dia 7 de janeiro desse ano, de 2015, numa quarta-feira. Óbvio, eu, professor Guilherme Lemos, sou contra qualquer ato terrorista. Mas eu acredito que a liberdade de expressão que o Charlie Hebdo diz defender, na minha opinião, fere a religiosidade do povo muçulmano. O que seria religiosidade, galera? Religião, nós sabemos, instrumento por meio do qual um indivíduo se torna uma pessoa mais digna, uma pessoa, enfim, melhor. A religiosidade do povo é a sua fé, é aquilo que o povo considera como sagrado. Na minha opinião, o Charlie Hebdo, ele feriu a religiosidade do povo muçulmano. E observem o que aconteceu no dia 7 de janeiro de 2015, 8h30 da manhã, horário de Brasília. Dois irmãos, Xerife e Said Kouachi, 34, 32 anos respectivamente, invadiram, usando armas automáticas, o prédio comercial onde funcionava a redação da revista. Lá, assassinaram, executaram friamente 12 pessoas. Lembrando que a 12ª foi um policial atingido que foi executado na rua enquanto pedia clemência. Observem, inclusive, que tem vídeos no YouTube que retratam essa ação deles executando o policial e falando palavras de ordem como vingamos o profeta Maomé. Observem a dinâmica do atentado. 12 vítimas no prédio comercial em que funcionava a revista. Logo em seguida, inicia-se uma caçada aos suspeitos. De que forma? A elite da polícia francesa faz uma caçada, um cerco aos irmãos. E os encontram no noroeste de Paris, dentro de uma gráfica. E nesta gráfica os mesmos fazem 4 reféns, ok? O que aconteceu? Ora, de acordo com a versão oficial da polícia francesa, os 4 reféns foram executados pelos terroristas e na troca de tiros com a polícia, os mesmos foram executados, ok? Tá certo? Então, 12 vítimas na redação do jornal, mais 4 vítimas na gráfica e não esqueçam, os 2 suspeitos assassinados. Então até aí, 12, 4, 16, com a execução dos 2 suspeitos, 18. Na sexta-feira,
na sexta-feira, dia 9 de janeiro de 2015, um camarada chamado Amedi Coulibaly, vai aparecer na imagem, ataca um supermercado judaico. E, inclusive, faz uma vítima, uma policial. Tudo indica, de acordo com a polícia francesa, que ele teve a ajuda de sua namorada de 18 anos, a Hayat Boumediene. Só que a mesma, enfim, ainda não foi comprovada a participação, consegue fugir para a Síria, comprando uma passagem aérea. Amedi Coulibaly foi morto, executado na operação policial ao supermercado. 18 vítimas, com 2 na sexta-feira, 20 vítimas no total. O massacre de Paris, no total, 20 vítimas. Tá bom? Aí você pode me perguntar, Guilherme, eu observei que há uma crítica, inclusive, construtiva em relação a esse atentado. Óbvio, eu lamento profundamente o episódio, mas a gente não deve esquecer que a mídia, ela também está tendo uma postura, na minha opinião, um pouco inadequada. Ora, nós temos na Nigéria um grupo terrorista chamado Boko Haram, que já fez mais de 2.500 vítimas, além de um episódio horrível, que foi o sequestro de 276 meninas da cidade de Chibok, no nordeste da Nigéria. O que você observa é que, inclusive, o movimento Bring Back All Girls, né, Tragam de Volta Nossas Garotas, que foi feito pela Michelle Obama, foi um dos únicos episódios de governos e da mídia preocupada com relação à situação da Nigéria. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que o episódio envolvendo Charlie Hebdo teve uma projeção infinitamente maior do que está acontecendo com os episódios que estão ocorrendo na Nigéria e o grupo terrorista Boko Haram. Então a gente observa essa disparidade, né, no comportamento e na maneira como esses fatos são apropriados, inclusive pela mídia. Tá bom? Guilherme, Paris em comoção. Óbvio, toda a população aterrorizada e a polícia nas ruas. No domingo, dia 11 de janeiro de 2015, logo após os atentados, o governo francês vai realizar uma marcha intitulada de Marcha Republicana de Paris pela liberdade de expressão e contra o terrorismo. Galera, essa marcha vai reunir cerca de 4 milhões de pessoas. Desde o período revolucionário, nunca se viu tanta gente na praça principal de Paris. Líderes de Estado, inclusive estava presente a Angela Merkel da Alemanha, óbvio, o presidente francês François Hollande e tantos outros chefes de Estado. Vocês observam nessas imagens que durante a marcha silenciosa você observava perfeitamente, a imagem ela vale por 1000 palavras, o quadro de apreensão, o quadro de temor que envolveu essa marcha, ok? Agora eu gostaria de fazer com vocês uma análise que é interessante. É óbvio, mostrando as charges em relação ao povo muçulmano, vocês observam que configura-se uma ofensa, mas geralmente nós, cristãos, e aí óbvio, nós temos aí católicos, protestantes, nós não temos uma dimensão do grau dessa ofensa. Por isso eu gostaria que vocês observassem uma charge cristã também, que vai aparecer aqui na imagem. Observando essa charge, nós temos aí a representação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vocês observam, inclusive, que o Espírito Santo está sendo representado pelo olho que tudo vê. E aí faz uma referência aos Illuminati, enfim, à ordem maçônica. Eu pergunto para vocês, isso é liberdade de expressão? Sinceramente, mesmo se fosse uma crítica realizada à questão religiosa, ao poder que as igrejas possuam, será que essa forma de denúncia, ela de fato é adequada? E aí eu me utilizo do pensamento de Sartre. Sartre diz algo que eu gosto. Ele diz o seguinte, pessoal, que a liberdade de expressão pressupõe respeito e responsabilidade. Senão, não é liberdade de expressão, é ofensa, é libertinagem. Na minha opinião, Charlie Hebdo pecou pelo excesso e não respeitou, na minha opinião,
a alteridade de um povo, a alteridade de um indivíduo. E vocês sabem que se tende, por alteridade, o limite. Ou seja, o meu limite, o meu espaço termina quando começa o do outro, quando se inicia o do outro. Na minha opinião, esse humor desmedido, esse humor que restringe, esse humor que individualiza, ele ofende, ele fere, ele viola a alteridade de um indivíduo, não respeita os seus limites, ok? Esta é a minha opinião. E aí você pergunta, Guilherme, você é a favor de quê? Óbvio, a liberdade de expressão ela deve ser garantida. Mas não esqueçam que ela não pode ferir a imagem, a honra, a intimidade, a vida privada de um indivíduo. Isso configura-se como difamação, como calúnia, como injúria. Então, eu acredito, galera, o Papa, inclusive, o Papa Francisco, se posicionou dizendo que a liberdade de expressão deve ser limitada. E muitos confundem isso com a ideia de censura, com a ideia de um procedimento, de uma prática, inclusive ditatorial. Mas eu acredito muito na regulamentação. Eu acredito que nós podemos normatizar, nós podemos legislar os instrumentos que definam bem o que é a liberdade de expressão, inclusive esse humor apelativo e escrachado que é praticado hoje. Trazendo-se para o Brasil, vocês observam que nós temos programas televisivos e nós temos jornais, revistas que trazem esse humor apelativo. E o que nós estamos observando é situações difamatórias que ocorrem e que colocam, inclusive, este humorista ou este comediante em maus lençóis perante a justiça. Ainda se apropriando da questão do atentado terrorista, o Amedy Coulibaly, retornando, tá bom? Trazendo uma informação a mais, o Amedy Coulibaly gravou um vídeo anterior ao atentado em que ele diz ser integrante do Estado Islâmico, ok? Mas não esqueçam que a polícia francesa ainda não confirmou a relação entre os episódios. Por quê, Guilherme? Porque o xerife e o Said Kouachi, os irmãos, são, pelo menos o xerife Kouachi também gravou uma mensagem em que eles dizem ser integrantes da Al-Qaeda no Iêmen. E nós vimos na aula sobre o Estado Islâmico que a Al-Qaeda e o grupo radical sunita, Estado Islâmico, são rivais. Então ainda não foi comprovada a relação entre os dois episódios, tá bom? Bom, eu finalizo aqui minha apresentação. Espero que essas informações passadas sejam de suma importância com relação à compreensão desses fatos, que com certeza estarão, eu espero que sim, estarão contemplados nos exames de vestibulares e concursos que os mesmos farão, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. Humanas em Foco, aprender agora ficou mais divertido, tá certo? Até mais.